Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, né? Sou um amigo de Jesus, faço parte também do Instituto Jesus Cristo, né? E juntamente com tantos amigos de Jesus, a gente tem participado aqui este ano com você, lendo, né, esses devocionais e no caminho, né, o livro O Caminho do autor Stanley Jones. Estamos chegando, né, ao final de um ano, né, estamos encerrando e nós estamos hoje na semana 52, terça-feira, na semana 52, terça-feira, e aqui o título da devocional hoje é Outra Escada. Por quê? Porque nós já estamos desde domingo, né, tratando aqui nas devocionais acerca de escadas, né, escadas, passos, né, como que nós podemos sair do nosso caminho e irmos em direção ao verdadeiro caminho que é Jesus. Né? Então, nós temos escadas, passos, situações. Ele falou no primeiro, lá no domingo, para jovens, depois falou para várias pessoas, e hoje ele vai falar aqui de outra escada, né, que nós podemos tomar para sermos do caminho e irmos em direção ao caminho. Porque depois que você está no caminho, aí não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Mas existem escadas que muitas vezes nós temos que subir, mudar, decisões a tomar na nossa vida para que a gente consiga entrar no caminho certo. Tá? Então, aqui ele sugere para nós, né, nessa devocional de hoje, ele sugere o texto lá de Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. O texto diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui no texto da devocional de hoje, o Stanley Jones coloca assim: Continuamos nossas escadas para uma vida triunfante. Talvez você esteja indo na direção errada. Interessante. Preste bem atenção nessa devoção, bem interessante. Talvez você esteja indo na direção errada. Primeiro, tome o caminho oposto. Não adianta continuar no mesmo caminho se ele não dá em lugar nenhum. Rufus Jones, né, esse Rufus Jones era um cidadão norte-americano que foi professor, escritor universitário, mas alguém que tinha um coração assim de muito buscar o Senhor. Então, Rufus Jones conta de um viajante que viajava a pé e que perguntou a um jovem, à beira do caminho, quanto distava dali até certo destino. Ele obteve a seguinte resposta: se você continuar na direção em que está, serão cerca de 40.000 quilômetros. Mas se você tomar o caminho oposto, serão 5 quilômetros. 2. Faça renúncia. Então, o primeiro, tome o caminho oposto. Segundo, faça renúncias. Não adianta tomar o caminho oposto se você não mudar seus velhos hábitos e manias. Você precisa dizer não a algumas coisas para dizer sim a outras. As coisas verdadeiras, né? Para dizer sim a outras, as coisas verdadeiras. Terceiro, tenha sintonia. Você está pronto para ouvir. Deus falará se você estiver sintonizado com Ele. Quarto, acerte o tom. Sua vida precisa ser constantemente afinada. Ficamos desafinados e fora do tom. O tempo tranquilo é o tempo para afinar cada acorde, pois um acorde fora de tom causará dissonância. Interessante, né? Para quem na área da música, você olha que você vai entender bem. Não é muito a minha área, mas eu sei que você que está participando do devocional, né, quando um instrumento está desafinado,
e a voz também está desafinada, não combina com o instrumento, você percebe, é uma coisa que incomoda, né? Fica meio gritante, aquilo incomoda. Mas quando está tudo afinado, aquilo faz bem aos nossos ouvidos. Então, quando ele diz aqui, acerta o tom, ele está dizendo isso. A nossa vida precisa estar alinhada, afinada com a voz do Senhor. Aí continua. O quinto, desligue-se. Né? Desligue-se. A finalidade da vida é levar você para além de si mesmo e fazê-lo voltar-se para os outros. Psicologicamente falando, isso é sadio, pois os egocêntricos são autodestrutivos e os que se centram nos outros possuem a mente saudável. Um estudante tinha na parede do quarto as letras D-O-E, né? DOE, é D-O-E. E a ninguém contava o que elas significavam, né? O que significavam essas 3 letras. A ninguém ele contou o que significava. Ele dizia que a mãe tinha lhe dado as letras e ele estava experimentando-as. No final do semestre ele daria o resultado. Chegando o tempo ele disse, funciona. D-O-E, D, Deus em primeiro lugar, O, os outros em segundo lugar e eu por último. Talvez tudo possa ser resumido em uma simples escada de 3 degraus. Arrepender-se, receber e libertar-se. O fim é a libertação de si mesmo. O mesmo fim pode ser visto na declaração sobre Jesus e o pão, lá em Lucas 24:30, quando diz que Jesus tomou o pão. A sua vida já está nas mãos do Senhor como esse pão, nas mãos de Jesus. Ele assegura. Segundo, Jesus deu graças. Ele abençoa a sua vida com perdão, com poder e utilidade. Nas mãos de Jesus, a vida é abençoada. Fora das mãos dele, é amaldiçoada. Terceiro, partiu. Ele muitas vezes precisa nos partir para poder nos doar em favor dos outros. Ele nos parte por meio de tristezas e decepções. Quarto, depois que partiu o pão, ele o deu. Ele também oferece a nossa vida para os outros. Nós saímos de nós mesmos. A oração, ó Cristo, toma minha vida, abençoa, parte e a entrega aos outros, pois eu gostaria de ficar livre da escravidão no meu íntimo. Eu gostaria de ficar livre para dar. Tu me deste tudo, ajuda-me a dar tudo. Amém. E a afirmação do dia, eu andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. É o Salmo 119, versículo 45. Interessante, né? Essa outra escada, né? Esse título dessa devocional, essa outra escada que ele coloca, que muitas vezes nós temos que tomar um caminho oposto, né? Estamos indo para o lado errado. Eu percebo ali, muito interessante, né? Esse exemplo que usa daquele homem, né? Que ele chega para aquele menino e diz, eu estou perdido, quanto falta para chegar em tal lugar? Se você continuar essa estrada é 40 mil quilômetros. Mas se você virar e voltar, você está apenas a 5 quilômetros. Então muitas vezes nós estamos assim na nossa vida. A gente está num caminho errado, temos tomado decisões erradas, temos feito escolhas erradas e a gente insiste. Talvez você que está participando desse devocional, o que Deus está convidando você é para você refletir, ouvir Jesus, né, como falamos na devocional de ontem, procurar ouvir Cristo, consultar o Senhor, para você perceber se você está no caminho certo, se você está na direção certa. Porque se você estiver na direção errada, você está ficando cada vez mais longe daquilo que Deus preparou para você. Então nós temos, né, que refletir no nosso caminho, pensar, observarmos, né, se nós estamos na direção certa. E muitas vezes nós temos que mudar a direção para que a gente possa chegar no caminho que é Jesus, né? Então, é interessante, depois ele continua e ali no final me chama a atenção quando ele usa o exemplo da ceia, né, que Jesus tomou o pão, partiu, deu graça. Essa figura de que a minha vida e a sua vida está nas mãos de Jesus. E se nós colocamos as nossas vidas nas mãos dele, ele vai dar graças, nós somos seguros nas mãos dele, mas ele também quer nos partir como aquele pão e distribuir, ou seja, ele quer que nós sejamos bênçãos para muitas pessoas. Deus não quer apenas abençoar você, Deus quer abençoar muitas vidas. Estamos chegando ao final de um ano, né? E o que você pensasse nisso? Você foi abençoado por Deus esse ano. O fato de você estar aqui vivo, ouvindo esse devocional, porque você já teve a bênção da vida. Mas a pergunta é, você deixou o Senhor usar você para ser bênção para muitas pessoas? Deus quer fazer isso na nossa vida
nesse próximo ano também. Amém? Guarda essa devocional no coração e sempre lembrando, né? A gente vai lembrando até o final do mês, devocional de Oswald Chambers, tudo para ele. 2025 a gente inicia essa série de devocionais, vai aí, corre atrás, compra esse livro, busca na internet, que vai ser bênção para você. Você está acompanhando a leitura e acompanhando aqui conosco, com os amigos de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.